Oi, é Rodrigo? Isso, doutor Alô? Catão? Isso. Pois não, pode falar. Tudo bem? Tudo bom. Então tá bom. Tudo Hoje é bom, Rodrigo? aniversário de Rio Preto. A gente teve com o Sim, prefeito Edinho Araújo. sim. A gente perguntou sobre ele, sobre a questão do laudo. Ele falou, olha, não tem um laudo ainda, o laudo está com a empresa, né? Que é a Enesil. A gente, enfim, queria ver com o senhor se o senhor já tem uma posição sobre a questão do viaduto aqui, Abreu Sodré, se vai poder ser usado pelos ônibus, Já, se não já, vai. já foi entregue o laudo. O laudo já foi entregue, sim. Já foi Foi entregue o entregue, laudo. foi esclarecido que ele não atende às normas do TB 45 nem 36. Não Porque atende? a laje está toda fissurada embaixo, ele não funciona mais como caixão. E isso foi tudo explicado. Eu posso copiar e mandar para você. Dá o seu e-mail para mim que eu passo para você, o que nós mandamos. E aí Rodrigo, ele toma as providências. Porque as sim. providências são as seguintes: ou você recupera o viaduto ou você implode e faz outro. Entendeu? Tem duas alternativas. Porque o que acontece é o seguinte: a turma começa a contemporizar, não faz manutenção, o viaduto está com a laje inferior toda fissurada. Então ela funciona como uma grelha, que as vigas são isoladas. E isso faz com que a viga de bordo não passe. As vigas de bordo ficam como sobrecarregadas e não tem a condição. Agora, você fala assim, como que eu vou dar um laudo? Eu não posso dar um laudo dizendo que não atende o trem tipo, mas que eu libero a carga. Não vou liberar carga nenhuma. De repente passa um maluco aí com um caminhão carregado e cai uma viga aí, o meu CREA vai para o espaço. A única coisa que eu tenho é meu CREA, pô. Meu patrimônio é meu CREA, entendeu? Eu não Justamente. vou pôr o CREA no jogo aí, entendeu? Seja quem for. Ainda mais porque é um risco que, no caso de morte de pessoas, você tem um homicídio culposo. Você não tem um dolo, mas tem culpa. E porque vai ser considerado negligência, imperícia ou qualquer outra coisa do gênero, e o responsável que deu a ordem para passar a gente em cima foi a Enesil. Então não vou fazer isso, entendeu? Então nós tem que fazer recuperação do viaduto, entendeu? Tem que fazer recuperação. E essa recuperação a prefeitura tem que gastar para poder pôr em ordem o viaduto. É assim que se funciona no mundo inteiro, entendeu? Sim. É que o Brasil não tem cultura de manutenção, né? Então você vê que tem ponte na França lá que tem 200 anos, não caiu. Foi calculada na época da carroça, né? E hoje passa bonde, trem, o lá. Então eles foram adaptando a ponte à realidade que foi mudando. A Ponte Neuf, por exemplo, tem 250 anos. É Ponte Neuf, quer dizer, Ponte Nova. Foi a primeira ponte que venceu o Rio Sena em Paris. Sim. Então todo mundo que vai lá vê a Ponte Neuf. E está lá, feita com arco romano, em pedra e tudo. Não tinha até filme da ponte, certo? Foi a ligação de um lado da Paris com o outro. Então eu tenho para dizer o seguinte: o exemplo está lá, né? O que nós temos que fazer é ser responsáveis, né? Não é na galega. Vamos que vamos. Não vamos que vamos, dá no que deu aqui em São Paulo, tá certo? Uma obra que era para recuperar com 5 milhões de reais e gastaram 26. Todo o dinheiro que tinha para recuperar. Ainda estão sujeitos a uma multa de 35 milhões pelo Tribunal de Contas, porque não atenderam a pedido do tribunal de recuperar a ponte. Temos mais de 200 pontes aqui em São Paulo em condições precárias. Foi interditada até a ponte que sai daqui da Dutra. Então, quer dizer, todo lugar é assim, né? O prefeito que entra, ninguém quer investir em coisa velha, né? Você tem que adaptar à realidade. A realidade é a seguinte: o viaduto está fudido. O viaduto tem mais de 50 anos. Quem calculou e quem construiu já morreu e não tem responsabilidade, porque pelo CREA são 5 anos e pelo Código de Defesa do Consumidor são 20. Se o viaduto tem mais de 20 anos, o único responsável pelo viaduto chama-se conservação. A quem cabe a conservação de um viaduto dentro da cidade de Rio Preto? Cabe à prefeitura. Então, se esse viaduto cair, acontecer alguma coisa, tem um responsável, né? Se bem que no Brasil ninguém vai preso, todo mundo passa com a mão na cabeça. Então, o Brasil é assim, é um país em que a lei não é aplicada. Uma lei não é aplicada, todo mundo é negligente. E essa negligência leva a isso. Então, eu só estou lhe dizendo isso. Cabe à prefeitura tomar imediatas providências, recuperar essa merda e pôr dentro da norma antes que essa coisa venha a cair, seja por um motivo ou por outro. Mas tá tão ruim assim, seu Catão? Você entendeu bem o que eu falei? Agora você me dá o seu e-mail, eu passo para você o laudo que nós passamos. Sim. Tá certo? É Rodrigo.lima. Rodrigo
Rodrigo Lima. Rodrigo.Lima. @ Sim. diariodaregião.com.br. @diariodaregião.com.br. Da região, tudo emendado. Diário da Região, tudo emendado.com.br. .com.br. Isso. O senhor acha que vai Entendeu? ser Esse é o necessário negócio. investir Agora, quanto para recuperar eu vou dizer uma coisa para você, eu não amacio nada. Sim. Eu sou um engenheiro e bato pesado. Já critiquei o prefeito aqui, é claro que ele não é o responsável, porque outros prefeitos que o antecederam nada fizeram também. Então, é um crime continuado, é uma negligência continuada, tá certo? Por sorte não morreu ninguém aqui em São Paulo, mas podia ter morrido, porque se o viaduto caiu 2 metros, podia ter caído 5. Sim. Ele parou nos 2, engastou ali no pilar e ficou engastado. Agora resolveram, mas gastaram 26 milhões. Você Aqui pega a vai área do gastar viaduto, quanto? Aqui em Rio Preto não vai gastaria gastar quanto para muita recuperar? coisa, porque você pode aproveitar a infra, pode só aproveitar as vigas, fazer um tratamento. Normalmente a recuperação antes de cair é um preço. Depois que cai é outra história, entendeu? O senhor Além do estima em quanto aqui? de edição, eu não tenho noção disso aí, porque eu não fiz um orçamento de recuperação, eu só fiz o laudo para mostrar que ele não está em condições. Agora, se quiserem contratar para fazer recuperação, é evidente que a recuperação de um viaduto tem que ser preservada, sempre é possível recuperar. Em engenharia não existe a palavra impossível, quase. E quanto tempo recuperaria esse viaduto? Recuperar isso aí, se você puser um projeto, aí vai fazer o quê? Uns 30 dias o projeto, a recuperação em 60 dias está pronto, entendeu? Porque normalmente é um serviço simples. Eu digo isso por conta da obra, né? Então, por conta da obra lá do terminal urbano novo, que vai ser... A ideia era usar esse viaduto para os ônibus, né? O terminal de ônibus vai começar a ser usado com mais intensidade. Mas não é nem isso que preocupa. O que preocupa é que o viaduto estando disponível e um dia passa uma carreta de noite, porque aqui em São Paulo caiu de madrugada, porque o viaduto encurta de madrugada com frio, no meio de uma noite fria. Então o que acontece? Ele dá aquela encurtada, ficou apoiado na ponta e a quina lascou. A quina da travessa ou a quina do pilar. Sempre acontece isso. Então, até avisei o pessoal aqui de São Paulo para não andar no cebolão, porque o cebolão de noite pode cair. Anda de dia, anda no meio-dia, que está bem quente, que está dilatado, então ele não cai. Quem tem que cuidar disso é a prefeitura, entendeu? Não tem como ônibus passar aqui nesse daqui. Esse daqui não tem como ônibus passar. O ônibus pode passar, mas está fora das normas. Eu tenho um coeficiente de segurança de 1,5, ele está com coeficiente de segurança 1,2. Aí você tem um ponto qualquer outro que tem uma falha de concreto, que é estatístico o concreto. O concreto você rompe o campo de prova, é uma amostra estatística. Você supõe que todo o resto está igual, mas não quer dizer que esteja. Se tem uma falha qualquer, o coeficiente de segurança é para isso. Você está entrando no coeficiente de segurança, você está deixando de considerar. E eu não posso assinar um documento permitindo que se faça um tráfego numa condição que não atenda a norma brasileira, porque eu sou obrigado a seguir a norma, tem uma regra para seguir, entendeu? Entendi. E se eu transigir nessa regra, eu estaria deixando a população insegura, o usuário, que é a última análise. Tá não, mas imagina se acontece alguma coisa, cai nas costas do senhor, que o senhor falou, né? Vai sobrar para mim, o prefeito fala assim, chamei a firma tal, a firma fez, não tem responsabilidade nenhuma, eu que me aí, por causa do relatório, tá entendendo? Eu não vou entrar nisso aí, não vou pôr minha cabeça à frente. E o pessoal... Se tivesse tudo em ordem, eu não teria problema de aceitar, aprovar o viaduto. Viu? Mas não está, Mas eu passo para você. Seu Catão, e em relação aos técnicos da prefeitura, eles pediram alguma coisa para o senhor para aprovar esse... Não, os técnicos da prefeitura têm interesse que aprovasse para poder evitar o mínimo de despesa, porque não é... E pediram isso para o senhor? Eles pediram isso para o senhor, privilégio da prefeitura. Não é privilégio da prefeitura... está quebrado. O Estado está quebrado, todo mundo está quebrado. Aqui na prefeitura, seu Catão, eles pediram para o senhor modificar o seu laudo ou não? Eles fizeram alguma gestão? Não houve isso não. Não houve isso assim. Nem eu me sujeitaria a um tipo de coisa dessa. Não, eu falo, né? Porque os caras podem pedir, né? Eu não sei como é que é essa relação. Eles podem pedir, pode, mas isso aí, é claro que se fala assim, mas doutor, não pode fazer isso, pode fazer aquilo, não pode, eu não faço. Eu não transijo com a questão, porque na minha parte não é uma questão de medicina nem de advocacia, é engenharia, é uma questão lógica, é número, você faz conta e chega no número. Chega no número só se ele provar que eu errei
com outro engenheiro, com outra pessoa, para dizer que eu errei e aí o outro que vai assumir isso, entendeu? Não sou eu. Você entendeu? Porque ali é passar mais do que 50 ônibus por dia com várias pessoas em cima, né? O problema é o seguinte, vão deixando ao Deus dará, né, sem nenhuma manutenção, e o viaduto foi calculado por um TB 24, 36, o TB hoje que está em vigor é 45. Então passa uma carreta de 60 toneladas lá porque foi transportar ferro para a construção de um prédio novo que está ali e derruba a obra. Então você fala assim, foi feito por ônibus, mas passou uma carreta lá. O que vai fazer? Quem é que segura uma carreta de noite, de madrugada? Ninguém. Ela vai lá com o caminhão dele, passa lá em cima e vai embora. Então, eu só tenho a dizer o seguinte, eu já dei o meu laudo. Meu laudo diz que não pode. Não pode porque não atende às normas. Mas, de toda maneira, já lhe adianto que, da minha parte, não foi permitido a utilização do viaduto nas circunstâncias em que eles pediram. Entendi. Tá bom? Tá certo. Eu aguardo, então, o e-mail do senhor e a gente conversa mais um pouquinho. Eu vou passar isso aí, tá bom? O senhor já me manda agora? Como é que o senhor já me... Eu vou ligar para o engenheiro que fez. Sim. Ele tem o relatório completo e ele vai passar isso aí para você, tá bom? Muito obrigado, viu, seu Catão? Por nada, um abraço. Tchau, tchau.